Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel J. Santos e eu estou aqui para a nossa segunda aula do Tarot, aqui abordando a jornada do herói. E a gente vai utilizar o Rayo Banzaf e Alexandra Collins Dickman como nossas principais referências. Mas à medida que a gente for conversando, eu vou trazer outras referências, outras inferências, para que a gente possa pensar na jornada do herói. No nosso encontro passado, eu acabei falando pouco sobre as numeradas, e isso foi deliberado. Por quê? Porque as cartas numeradas, quando a gente pensa na obra do Calvino, elas não são exploradas em suas características qualitativas. Pensando, que o qualitativo está associado já ao aspecto adivinhatório. No caso dele, a gente ainda estava no espectro descritivo, então era a natureza do naipe que ele explorava na obra. E aqui, quando a gente pensa na descrição, as cartas do tarot de Marseille, elas são objetivamente associadas ao naipe e ao número. Então eu vou ter 9 moedas para o 9 de ouros, 3 taças para o 3 de copas, com uma ornamentação fitomórfica que dá esse aspecto mais agradável aos olhos. Mas não há aqui nenhum elemento distintivo que permita associar uma carta a um significado. Essa lógica de atribuir carta a significado só se torna objetivamente visível no tarot Rider-Waite-Smith de 1909. Então olha a diferença de 3 taças ornamentadas com tipos fitomórficos para 3 mulheres erguendo suas taças em um ambiente de colheita. Aqui eu tenho a lógica da festa, da celebração, do brinde. Eu não tenho aqui necessariamente uma lógica romântica, mas eu posso estar falando da celebração por um casamento. Então as inferências que eu tiro dessa carta, elas são passíveis de expandir a minha visão em relação ao 3 de copas do Marseille, caso eu não conheça a interpretação, e também de limitar essa interpretação àquilo que a imagem representa. Já o 9 de ouros, eu tenho uma mulher com um pássaro na mão, ela está numa vindima, né? A gente vê as uvas ao fundo e tem as 9 moedas representadas. Ou seja, aqui eu tenho um elemento que a cena é mais importante que o número. E talvez isso facilite na nossa escrita. Talvez não, talvez limite. Então eu vou dar 2 caminhos possíveis a priori para a gente associar. O primeiro é de correlação. Lembra aquela tabelinha que a gente fez sobre os naipes? Que a gente fez da descrição do naipe para poder interpretar as cartas da corte? Então pega aquela tabelinha, a gente vai utilizá-la nesse momento na parte de atribuições do naipe. E aí você utiliza um dicionário de símbolos ou mesmo um dicionário escolar para ver o que significa cada número. Então o que é o 1, o 2, o 3, o 5, o 10... E aí, o cruzamento dessas informações vai ser o que determinará o significado da carta. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é um objetivo adivinhatório. Então, os significados que nós formos capazes de pressupor, eles são significados viáveis para a nossa narrativa. Eles são significados úteis para aquilo que a gente está se propondo. Porque não existe aqui um compromisso com o jogo. Existe um compromisso com a nossa capacidade criativa. Então, por exemplo, quando eu penso no Ás de Copas, eu estou falando de um naipe que é familiar, afetivo, emocional. E o número 1 é um número ligado à unidade, ao início, ao princípio. Então eu posso falar que o Ás de Copas é o princípio de um sentimento. E quando eu olho para essa imagem, que eu tenho uma taça que é coberta por um castelo, também posso pensar na lógica de casa. E é a partir dessas inferências que todos os significados foram desenvolvidos, depois testados no jogo. E aí aquilo que permanece é aquilo que faz sentido, aquilo que se aplica. Então é possível, como o nosso ponto aqui não é a criação de
um oráculo, o nosso objetivo aqui é a criação de uma ferramenta narrativa, eu posso associar tudo aquilo que eu for capaz de descrever, identificar e inferir. Isso, por enquanto, sem usar nenhum tipo de livro de cartomancia. E a gente também vai ter, se a gente utilizar o Rider-Waite-Smith, esse baralho de 1909, esse que é o primeiro baralho que utiliza imagens significativas, com significado marcado, com objetivo específico de esclarecer o naipe. Se eu utilizo esse baralho, eu posso usar essas imagens. Então, no 2 de copas, e como que eu sei que é um 2 de copas? Além de eu ter o 2 em algarismos romanos acima, eu tenho duas taças representadas. Então, eu tenho uma figura que aparenta ser masculina, uma figura que aparenta ser feminina. E por que eu digo que aparenta? Porque eu estou me referenciando nas demais imagens do baralho, né? Naquilo que já está disposto nas demais cartas. Eles estão aqui prontos a fazer um brinde. E o que um casal que faz um brinde está buscando? É a confirmação de um relacionamento? É um projeto bem sucedido? É a definição de um namoro? Eu tenho um elemento aqui que é curioso, que é o caduceu entre o casal, no qual a cabeça de leão alado está em evidência. Então eu posso trazer esse referencial alquímico caso eu o conheça. Mas essencialmente eu tenho duas pessoas batendo taça, né? Brindando. E na carta do 10 de espadas, eu sei que são 10 espadas porque eu contei, eu tenho um cadáver perpassado por essas espadas. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tragédia, eu tenho um assassinato, eu tenho um crime, eu tenho uma agressão. Tudo isso é possível de antever pela imagem. Qual que é o clima desse lugar? Eu tenho um céu azul no 2 de copas, eu tenho um céu tempestuoso no 10 de espadas. Eu posso explorar todos esses aspectos para a composição da cena que eu quero fazer. E aí a gente vai ter também uma terceira possibilidade. Eu falei duas porque elas são mais acessíveis, né? Desde que eu tenha as imagens ou um dicionário, eu sou capaz de compor. E aí eu vou ter também uma composição que ela foi proposta pelo Aleister Crowley, quando ele compôs o Tarot Tot, junto com a Lady Frida Harris. E nesse caso, ele está utilizando títulos que são balizados pela Ordem da Aurora Dourada. Esse é um tema bastante complexo, eu não acho que ele seja pertinente ao nosso bate-papo aqui. Mas caso você tenha interesse em conhecer sobre a Golden Dawn, existe um livro do Israel Regardie que é bastante completo sobre o assunto. Então aqui a gente tem uma estrutura baseada na nomenclatura, na titulação, para que eu interprete as cartas. Eu também posso usar isso caso eu queira na minha narrativa. Então veja, eu tenho à esquerda uma coluna com a numeração e eu tenho a primeira linha aqui com os naipes separados. Então vamos ler, por exemplo, o naipe de copas. O 2 de copas é o amor. Todos os ases são sínteses, então seria a essência do naipe aplicada a uma carta, um resumo do naipe aplicado a uma carta. Já o 2 de copas tem um título de amor, 3 de copas de abundância, 4 de copas luxo, 5 de copas decepção, 6 de copas prazer, 7 de copas deboche, 8 de copas indolência, 9 de copas felicidade, 10 de copas saciedade. Eu posso pegar essas palavras-chave e compor toda uma cena ou qualificar um personagem, adjetivar uma cena. A ideia é usar essas cartas, então, embaralhadas. Né? É usar a partir do que eu preciso compor, do que eu preciso fazer. Eu estou sem uma ideia de continuidade, eu tiro uma dessas 40 cartas e vejo como é que elas me esclarecem. E daí a gente tem um caso muito específico. Veja só, eu falei de 2, 3, agora já vamos para 4 casos. Por quê? Os 2 primeiros são acessíveis. Este caso do Todd demanda algum conhecimento
de tarô em nível adivinhatório, e aí a gente tem o tarô mitológico. O tarô mitológico é uma obra de 1989, da Liz Greene e da Juliette Sharman Burke. E nesse tarô, a gente tem um cruzamento entre o significado da carta e a divindade grega, greco-latina correspondente dentro da visão das autoras. Só que o que nos interessa aqui são as cartas numeradas. Por quê? As autoras, no intuito de facilitar a vida do leitor, elas, ao invés de criar, como a Pamela Colman Smith fez no tarô Rider-Waite, ao invés dela criar uma imagem específica para a cena que a carta representa, para o significado que ela possui na adivinhação, elas pegaram os significados estabilizados do tarô e, a partir desses significados, elas procuraram um mito greco-latino que fosse correspondente. Então, aqui no caso, a gente tem, para o naipe de copas, a gente tem o mito de Eros e Psique. Então, o Ás de copas, lembra que ele é uma síntese do naipe? Aqui a gente tem a figura da deusa mais importante do mito, que é a Afrodite. Aí, 2 de copas, aquela cena de amor, é o momento em que Psique é oferecida a um monstro abissal e que Eros se apaixona por ela, Eros se fere na própria flecha. No 3 de copas, a gente tem o casamento, e perceba que é um casamento feito em um momento noturno, ou seja, a Psique não tem acesso à face do seu amado, à face do seu esposo. Daí no 4 de copas é a visita das irmãs de Psique, que colocam um monte de bobagem, um monte de minhocas na cabeça dela por conta dela não conhecer o marido, que ele pode ser monstruoso, que ele pode ser horrível. E aí no 5 de copas a gente tem a cena clássica na qual Psique espera Eros adormecer e coloca uma lâmpada próxima ao rosto dele para ver seu rosto. Quando ela enxerga a beleza divina do seu esposo, uma gota de óleo cai sobre ele, ele desperta e foge. No 6 de copas é o momento em que ela aceita o que ela fez, aceita a sua atitude, reconhece o valor do que viveu, para no 7 de copas ela procurar Afrodite e receber as missões impossíveis que a deusa lhe concede por puro capricho, para que ela possa recuperar o acesso a Eros. Aí aqui a gente percebe que já existe uma adaptação, porque foram mais do que uma única missão. A gente tem, acho que se não me engano, 3 ou 4 missões antes dessa, que é a missão de descer ao submundo no 8 de copas. Ela tem que buscar no submundo um produto de beleza da rainha Perséfone, e todo mundo que vai ao submundo morre. Então a ideia aqui seria que ela morresse. Só que ela consegue sobreviver. E aí ela recebe, né, a bênção de Afrodite para que ela possa retornar com Eros. E aí no 10 de copas ela toma a ambrosia e se torna também uma divindade, o que se mostra pelo tom dourado da sua aparência e das suas asas, as costas tais quais as do seu marido. Então eu tenho toda uma narrativa construída a partir do mito original, que é representada nas imagens e que serve como um recurso mnemônico para que eu saiba onde é que eu estou lidando, com o que é que eu estou fazendo. Então, quando eu estiver lidando com as cartas numeradas, eu posso usar quaisquer dessas técnicas para fazer uma composição. Se a gente percebe esse caso específico aqui de Eros e Psique, a gente está falando da jornada do herói. A jornada do herói é um sistema produzido pelo Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces, que se chama monomito. O monomito é uma estrutura de leitura, para ser mais objetivo, na qual ele percebeu que os mais diversos mitos dos mais diversos lugares do mundo possuem um cerne comum, possuem uma forma comum de se narrar. Esse tema foi desenvolvido pelo Christopher Vogler na Jornada do Escritor. Ele diminui o número de passos para 12, e a gente percebe que esse uso
se dá não apenas nos mitos, né, como foi o caso da análise do Campbell, mas passa a ser uma ferramenta de escrita para empresas como a Disney, empresas como a Pixar, em que a gente percebe, mesmo assistindo filmes diferentes, com personagens diferentes, com uma ambientação diferente, que existe um roteiro, existe uma organização dos eventos para que o personagem passe pelos passos do monomito e assim se realize no final feliz. Os passos que a gente tem são os seguintes. A gente sempre começa na vida ordinária, então é sempre um momento estável, né? E não importa a idade do personagem, não importa o gênero do personagem, a gente sempre parte de um lugar que lhe é confortável. Esse lugar confortável sofre algum tipo de evento interno ou externo. Pode ser um incômodo do personagem, pode ser algo que vem de fora, e ele percebe que não dá mais para continuar da forma como está. Imagina uma pessoa solteira que de repente percebe que ela não quer mais ficar sozinha. O segundo passo é a recusa do chamado. É quando essa pessoa fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem do jeito que tá, eu não preciso mexer com isso, eu vi que o gato subiu no telhado, mas eu não vou criar mais problemas. Só que depois que você identifica o rumo da aventura, não tem mais como você voltar atrás. E aí o próximo passo é o encontro com um mentor ou com uma ajuda sobrenatural. Vamos supor que essa personagem decide então consultar um coach, um cartomante, um psicólogo, uma pessoa que tem um conhecimento específico que lhe foge e que lhe permite rever esses passos. Nossa, então eu estou pensando que eu preciso de um relacionamento, mas eu não quero bagunça, o que eu faço? E aí, depois que ele recebe essa ajuda, depois que esse personagem recebe essa informação, ele atravessa o primeiro limiar. Daqui para frente, a gente sai do mundo conhecido. Ele já cumpriu o roteiro daquilo que seria confortável. Então, a travessia do primeiro limiar. Olha, você tem que sair de casa. Você tem que ir para uma festa, você tem que ir para um barzinho, você tem que perguntar para os seus amigos se eles conhecem alguém. Você sai desse lugar confortável e fica a cargo do destino. Aí ele chega no ventre da baleia, onde estão os testes, a visualização dos aliados e dos inimigos. Nesse lugar, imagina que esse nosso personagem está no barzinho e começa a se sentir inadequado, começa a não saber como agir, começa a não saber se alguém está flertando ou não com ele, com ela, não sabe, recebe um flerte mais desagradável, uma coisa mais agressiva. Então aqui ele está lidando com esses lugares do desconforto ao sair da sua vida ordinária. Só que aí, com todos esses referenciais positivos e negativos do ventre da baleia, ele começa a se preparar para algo que se chamará de aprovação suprema. Então essa preparação pode ser a escolha de um ambiente mais coerente, o conhecimento de uma pessoa sem a certeza de que aquilo vai para frente, descobrir que a pessoa é casada ou está namorando e, portanto, não tem chance. Então, todos esses elementos de crise estão aqui do ventre da baleia para a preparação, porque aí a gente chega na aprovação suprema. Nesse caso, pode ser a declarar-se para uma pessoa que esse personagem não acredita que tenha nenhum afeto por ele. E aí a gente vê com a recompensa que, ao descobrir que há uma relação de reciprocidade, isso vira um namoro. Isso vira uma relação afetiva. Isso vira o encontro de uma pessoa inesperada, quando não dá certo. E aí começa o caminho de volta. Né? Depois que você encontra a recompensa, você tem que começar a pensar em voltar para o seu ambiente natural. Voltar, mas você não volta mesmo, você volta ressurrecto. Você volta com as informações que você precisava. Então vamos supor que esse nosso personagem tenha tomado um fora. E agora ele já sabe se relacionar, agora ele já sabe interagir, agora ele já sabe quando alguém está de fato afim dele.
Vamos supor que esse personagem voltou namorando. Então agora, peraí, quem que vai cuidar dos meus cachorros? Será que a gente vai morar junto? Como é que eu vou fazer com os meus livros? E aí, volta-se para a vida ordinária, mas num nível de espiral superior. E aí poderia começar outra história. Então, quando a gente pensa nessa jornada, ela é sempre circular e sempre em espiral. A gente volta para o ponto inicial, mas com mais experiência. Tenho certeza que você é capaz de visualizar uma série de histórias entre contos de fadas, filmes, em que você percebe essa narrativa. É um exercício bacana a partir de agora você começar a observar os filmes e livros que você vier a ler e assistir a partir dessa ótica. Só que, para o nosso caso, a gente tem esses passos estabelecidos a partir das cartas de tarô. Eu estou usando como referência, então, o livro do Hayao Banzhaf, O Tarô e a Jornada do Herói. A minha edição é um pouco anterior a essa. E esse livro da Alexandra Collis Dickerman, Aventura da Autodescoberta, que infelizmente não foi reeditado ainda no Brasil. E aí a gente vai pensar agora nesse passo a passo a partir das cartas de tarô. Veja bem, eu estou pegando a narrativa proposta pelo monomito e adaptando para aquilo que a gente já tem descritivo das cartas do tarô. O primeiro passo, então, é o louco. O louco vai ser essa figura que vai ser o nosso protagonista. Então aqui a gente não tem uma preocupação com gênero, aqui a gente não tem uma preocupação com estado civil, com quantidade de dinheiro. A gente não está falando necessariamente de uma figura marginalizada, de uma pessoa que está à parte da sociedade. Não é o caso. Aqui a gente está tendo o nosso protagonista. Então, esse nosso protagonista, ele não sabe, ele está a caminho dele, não sabe. Ele vai entrar em contato com as demais cartas do baralho. Então, ele encontra o mago, a primeira carta do baralho. Então, como que o louco se relaciona com o mago? O mago pode enganá-lo, o mago pode surpreendê-lo, o mago pode encantá-lo. É essa figura que oferece conselho, ajuda, visão, um mapa. E daí essa figura entra então em contato com a papisa. Então é uma figura feminina, receptiva, que tanto pode ser o aspecto meditativo pós-mago, como pode ser o encontro de um colo, o encontro de uma informação, ela tem um livro na mão, de uma informação preciosa. Daí ele encontra com a imperatriz. A imperatriz é essa figura materna, né? A grande mãe. E aí, como é que ele se relaciona com essa imperatriz? Esta figura materna é a sua própria mãe, é a mulher a quem ele quer encontrar, é a figura a quem ele devota a sua jornada. E com o imperador, ele vai encontrar então propósito. Então, para que é que esse personagem está nessa jornada? Como é que ele vai dar esses passos? Para onde é que ele se dirige? Quais são os setores seguros? Daí a gente chega no hierofante. E o hierofante pode ser um auxílio, um amigo, um parceiro, alguém que tem uma informação importante a quem esse louco deve se direcionar. Então, como é que eu construo essa cena? Como é que o louco encontra-se diante do hierofante? Ele é um dos acólitos? Ele está a favor dessa figura de poder? Ele está contra essa figura de poder? E aí ele se encontra diante do primeiro dilema. A questão de, sabendo para onde ele quer ir, tendo propósito, encontrar com outras pessoas, encontrar com outros personagens que podem ser aliados ou antagonistas. Como que a gente constrói então nessa cena os personagens auxiliares, né? Como é que a gente faz, como que a gente dá corpo à nossa narrativa? Porque a gente começa a ter mais gente aqui. A gente começa a ter mais personagens disponíveis. Eles são aliados, eles são inimigos, eles são auxiliares, eles são obstáculos. E aí a gente tem, de fato, o começo da narrativa.
Não que a gente tenha começado em medias res, mas depois que a gente ambienta o personagem, depois que a gente apresenta o seu cenário, o seu ambiente e os personagens que estão com ele, aí a gente começa de fato a história. Para onde ele se dirige, aonde ele quer chegar. E com a justiça, a gente vai ter então esse ponto de causa e efeito. Então, para cada movimento, uma força igual em contraposição. Então, não dá para fazer tudo, né? Ninguém aqui é um deus onipotente. Quais são os limites então desse personagem? O que é que se coloca como desafio? Como é que ele vai provar o próprio valor? E aí ele vai precisar novamente de informações, mas são informações internas. Ele vai refletir. É um momento de isolamento, é um momento de diferenciação, de distanciamento. Com a fortuna, a gente vai ter então uma reviravolta das circunstâncias. A gente percebe que nem tudo está no controle desse personagem. A gente percebe que o destino também tem suas próprias regras. Então aqui é uma carta de reviravolta. A gente pode ter aqui um plot twist justamente porque tudo que foi construído para o personagem é revisto a partir de um evento externo. Ou a gente pode estar lidando única e exclusivamente com uma surpresa. A força, a fortaleza é o primeiro grande desafio. É quando o personagem se encontra com um leão que ele tem que matar por dia. Então, como é que esse personagem enfrenta esse leão? Quais são os elementos que ele possui para enfrentar esse desafio? São suas mãos nuas? É alguma habilidade? É algum talento? O pendurado é o momento em que, apesar de confiar nos próprios talentos, o personagem é enganado, o personagem é pego em uma armadilha, o personagem se equivoca. Então aqui a gente tem um ponto no qual as armadilhas do cenário servem como queda, uma primeira queda, um primeiro deslize do personagem, humanizando, né? Porque a gente não acerta sempre. A morte como encerramento de um ciclo, encerramento de uma fase, uma perda significativa. Então pode tanto ser a morte de um personagem que impacta profundamente com quem a gente está descrevendo, como pode ser o encerramento de um casamento, uma demissão, uma situação que coloca esse personagem numa posição de grande fragilidade. A temperança já é esse lugar em que a gente tem a convalescença, né? O apoio do anjo, a cura. Então, às vezes, na narrativa é necessário colocar um ponto de lamber as feridas, de entender novamente em que ponto se está, depois de tantos eventos seguidos, em que ponto o personagem está. O diabo representa o grande antagonista. Então, quem é o antagonista deste personagem que a gente está desenvolvendo? Ele é o chefe? Ele é o pai da namorada? Ele é um vício? Como que esse antagonista se manifesta? Né? Qual que é essa força contrária maior do que a do personagem que deve ser superada? É uma dívida com a máfia? Uma doença incurável? O que é isso? Né? Qual que é esse elemento que deve ser vencido? A torre. A torre é um evento traumático que pega o personagem de surpresa, mas não é uma surpresa igual àquela que a gente encarou na Roda da Fortuna. Aqui a gente está com uma surpresa que é desagradável. Uma coisa é a pessoa ser traída, outra coisa é ela descobrir a traição. Então é esse choque que, ao mesmo tempo que esclarece, abala. Então, que lugar é esse, né, de abalo e insegurança? A estrela. A gente tem que pensar na estrela como a guia, aquele ponto de referência recuperado após uma perda, né, após a perda da torre. Então, o que as estrelas representam? São os sonhos do personagem?
são os valores mais elevados que nada pode tirar dele? São os sonhos, são os propósitos, é a missão a ser cumprida? Perceba que é uma mulher fragilizada, né? Uma mulher nua no meio da natureza. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar, se uma mulher está nua no meio da natureza, será que é ela que é frágil ou o observador que não tem noção do perigo que está correndo? Então é pensar na estrela como esse direcionador, mas também como um espaço de grande familiaridade para o personagem. A lua podem ser as dúvidas, inseguranças, medos, o fluxo do inconsciente, os riscos, o ataque de inimigos, a escuridão, todo o elemento que foge completamente à capacidade intelectual do personagem, mas que está ligado à sua face animalesca. Então pode ser uma intuição, pode ser um sonho, pode ser uma situação mística, é algo que foge ao controle do consulente. O sol, momento da recompensa, momento em que esse personagem recupera aquilo que ele desejava, obtém o sucesso no que ele queria, vence o grande inimigo, é reconhecido pelos seus pares, e aí a gente tem o caminho de volta com o julgamento. O que é que vem ressurrecto dessa história que a gente construiu? Quais são os elementos, quais são os chamados, quais são os presentes, os tesouros que eu posso devolver para minha vida cotidiana? E aí, com o mundo, essa apoteose é o momento do viveram felizes para sempre ou a situação se resolve de uma forma clara, seja para o personagem, seja para o leitor. Aqui todos os elementos se encaixam. Então é aqui com o mundo que a gente vai pensar em fechar as pontas soltas. Bem, essa é uma interpretação possível do caminho do tarô, uma interpretação possível dessa jornada do herói através do tarô. Você pode construir a sua própria, e aí é sempre essa lógica de pegar os passos da jornada do herói, entender essa passagem do mundo conhecido para o mundo desconhecido e o retorno para o conhecido, e pensar quais cartas falam no mundo conhecido, quais cartas falam no mundo desconhecido. Ou então, cada passo, cada capítulo ou cada seção do seu texto, como que essa carta presente responde a isso. Por hoje é só. A gente então viu hoje a jornada do herói. Eu espero que tenha sido claro. Quaisquer dúvidas eu fico à disposição. E a gente se vê no próximo vídeo.